Muito bem, gente, está entrando no ar o programa Clebinho.com. E hoje falando de música, cultura, tudo num programa só, porque hoje, convidado mais que especial, meu brother, como ele mesmo diz, Júlio César, grande locutor da nossa região, um grande profissional, acima de tudo um grande amigo, um grande irmão, tá? Então a gente vai bater esse papo bacana aqui com o Júlio César, tá? Isso tudo no programa de hoje. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como ele começou na área, né, da locução, como radialista, e daqui a pouquinho ele vai dar essa fala aí. Mas você não sai daí, porque tem muito mais para você no programa de hoje, tá bom? Clebinho.com, volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Clebinho.com, como eu falei na abertura do programa, hoje falando de cultura, de música, né? E nada melhor que falar de música, falar também um pouco de cultura com o Júlio César, meu grande amigo, grande irmão. Júlio, tranquilidade? Tranquilo, rapaz. Fica à vontade aí para dar as boas-vindas aí. Bom demais estar aqui no seu programa, né, que eu também tenho acompanhado algumas vezes que posto o seu programa. Eu fico muito feliz de você ter embarcado nessa também aí, né, nesses canais de Cabo Frio aí. E a gente tem que mostrar realmente a nossa cultura, né? Como você falou, eu comecei em 92, quando evangélico não era cultura ainda. Ninguém conhecia muitas das músicas, né? E nem gostavam de músicas evangélicas. A maioria dos crentes ouvia música secular. E foi assim uma entrada muito rápida, né? Eu tinha um desejo muito grande também de mostrar para o povo, para a rapaziada, né, que nós temos coisas boas. Deus tem algo muito melhor do que o mundo para nos dar. E eu queria fazer um programa de rádio, né? E nasceu do meu coração de mostrar aquelas músicas que a gente já curtia. Michael W. Smith, Petra, White Cross, White Heart, só fera, né? Essas turmas todas aí, tal, música legal. Eu também fui DJ, né, lá no Mundão, na época em Arraial do Cabo. E aí eu gostava de música e comecei a entender que no meio evangélico tinha música. Nós temos cultura legal, nós somos culto, né? Nós temos cultura. E a música é cultura. E nós temos hoje uma das melhores músicas nacionais está no meio evangélico, né? Quem mais vende, quem mais tem dinheiro, quem mais... Então, quer dizer, você vê que até as grandes gravadoras secular estão aí chamando, né, os cantores evangélicos e tal e tudo mais. Mas na minha época era muito difícil. Em 92, para você tocar uma música evangélica, eu era muito criticado, né, aqui em Cabo Frio, no estilo de programa que eu tinha, que eu fazia, que continua sendo o mesmo, né? Mas era um pouco mais agitado, mais jovem mesmo, porque eu já estou com 50. Júlio, rapaz, não, só 50? Só 50. Ah, fala sério, é ruim. 50. Rapaz, você tá acabado, hein, Júlio? Tô, né? Pois é, cara, 50 anos fazendo toque jovem, né? Não, 5.0. 5.0. Um motorzinho já cansadinho já, né? Cansado. Turbo. Turbo, mas é tudo levar um pouquinho mais, entendeu? Isso aí, cara. Mas aí eu comecei na Rádio Ondas, em Cabo Frio, né? É mesmo, Júlio? Comecei na Rádio Ondas em 92. Rapaz, falar em começo. Júlio, você sabe que quando a gente é criança, né? Eu sou músico, né? E dou também as minhas voltinhas aí pela área da locução, faço umas gravaçõezinhas aí e tal. Claro que quando chega aí, né, o seu gogó, mas hoje com programas aí de computador, tem um tal de Photoshop que acerta a pele, acerta rosto, acerta tudo, a gente tem os nossos macetes também para acertar a nossa voz, né? Mas quando a gente é criança, a gente sempre brinca, sempre tem aquela, né, tendência, a gente sempre inclina para um lado, É verdade. que vai definir muitas das vezes o que a gente vai ser quando adulto no futuro. Você sempre teve isso, Júlio, dentro de você? Ser comunicador, ser locutor, você sempre brincou com isso? Como é que foi a sua infância até então chegar ao que você é hoje? Não, eu sou um vendedor profissional. Eu fiz 2 cursos de vendas. Um na fábrica da Antártica e outro na Elma Chips, que é uma multinacional. E eu passei em todos eles nesse curso e eu sou vendedor. Só que quando eu aceitei Jesus com cerca de 20, 21 anos, eu senti essa necessidade, porque eu achava que era coisa muito careta para o jovem, né? Você deixar as coisas que o mundo oferece
para botar uma Bíblia embaixo do braço e ir para uma praça evangelizar, isso é outra coisa para Zé Mané, né? E aí quando eu vim para o lado evangélico, eu vi que nada disso era ser Zé Mané. Zé Mané era o que eu era. Então eu queria mostrar isso. Como mostrar, cara? Eu falei assim, poxa, eu queria mostrar as músicas, eu queria, sabe, fazer programação. E aí eu comecei na Rádio Ondas, em 92, né? Ficou esse programa Toque Jovem. E aí fui chamado para trabalhar na rádio, na época era Dunas, que é a Rádio Sucesso hoje. E comecei a fazer programação na Utopia, que já fechou e tal. Tudo isso aí nasceu do meu coração mesmo, entendeu? Então eu fui fazendo aquilo que Deus ia colocando no meu coração, ganhei almas, né, com isso, evangelizei muito com isso. Fiquei conhecido, que não era o meu objetivo de ser conhecido, né? Antes eu comecei em 92 pagando 3 salários mínimos. Para ter um programa na Rádio Ondas. Luiz Alberto me dava 1 salário. Paulinho da autoescola já me dava 1. Pô, Paulinho, vamos mandar um abraço pro Paulinho. Paulinho, justamente. Paulinho despachante. Dono do programa. Autoescola Atlântica. Justamente. E eu pagava 1 salário. Você vê que eu pagava 1 salário para me apresentar um trabalho de Deus. Porque eu queria evangelizar. E essa foi a melhor forma que eu vi, né, de falar para os jovens. E aí a gente começou e está até hoje, né, com esse programa Toque Jovem. Hoje eu dirijo também a Rádio Boas Novas, junto com o pastor Wilson e o pastor Samuel Gonçalves. Eu gerencio a rádio. Fundei essa rádio, né? Há 8 anos atrás eu fundei a Rádio Boas Novas em Cabo Frio, que não tinha. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo aí. Beleza, Júlio, nós vamos dar uma pequena pausa aqui, mas nós vamos voltar já porque o papo tá bacana, tá gostoso. Estamos aqui no estúdio, né, da Rádio Boas Novas aqui em Cabo Frio. E já você vai ficar sabendo mais detalhes sobre a vida do nosso grande amigo locutor Júlio César. Não sai daí não, que a gente volta já. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Klebin.com. Hoje falando de música, também falando de cultura, com o nosso amigo e irmão Júlio César, né? Júlio César, uma grande expressão no cenário musical e no cenário da comunicação na nossa cidade, na nossa região. Aí a gente está batendo esse papo bacana hoje aqui com o Júlio. Júlio, a gente fechou o primeiro bloco aqui, e em off aqui a gente estava conversando e você falou da dificuldade, né, que você teve, né, no começo da sua trajetória, vamos dizer assim, na área da comunicação. Você que foi vendedor, né, e pulou para a área da comunicação, logo depois então conheceu Jesus, porque existia um desejo no seu coração de levar Jesus com aquela mensagem mais que os jovens pudessem entender, né, mais na linguagem dos jovens. Tanto para isso você continua até hoje nesse estilo, com 5.0, como você falou aqui, com 50 anos, mas ainda voltado para esse público que é muito importante, né? O público jovem, né? Eu acho que é uma área nossa mais difícil, sabe? Porque o adolescente, por mais bravo que ele seja, ele ainda obedece um pouco o pai e a mãe. O jovem não, o jovem faz o que quer, vai para onde quer, a hora que achou quer. que 18 anos, pegou a independência. Eu sou cara, tô indo e tal. E eu que passei tudo na minha vida, né? Eu fui um cara criado sem mãe, eu não conheci minha mãe, né? Meu pai teve o segundo casamento e eu tive muita dificuldade, né? De adaptação, né? Justamente, tá? Então, quer dizer, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo na minha vida. Aí que minha vida foi, né, desenvolver espiritualmente, sabe? Eu era uma pessoa muito tapada, muito crua, não tinha conhecimento de nada, de coisa nenhuma. E aí eu comecei, né, na música evangélica. Você vê em 92 tocar uma música internacional em Cabo Frio, o quanto era difícil, né? E as pessoas me criticavam muito, porque para muitos evangélicos, eu acho que o reteté, né? Se você não for do reteté, você não tem Jesus. O batismo com o Espírito Santo tem que ter a língua estranha. E esse é apenas um de muitos dons que Deus pode te dar, né? De ter o dom da língua e essas coisas todas. Então, quer dizer, a dificuldade foi muito grande, mas Deus me deu uma coisa também que foi persistência. Eu acho que eu apanhei tanto da vida que as pessoas criticavam, diziam que eu não era, eu sendo um homem de Deus.
E aí eu falei assim, não, meu objetivo é alcançar os jovens. E eu quero alcançar os jovens, eu vou alcançar os jovens. Eu fazia programação na Utopia para 6 mil jovens. Entendeu? 5, 6 mil jovens. Eu organizava e eu apresentava, e eu que, sabe, eu fazia de tudo. Na cozinha, preparava um lanche para os cantores, para a banda, e fazia tudo. Então, e a gente está aí até hoje. Não, e era um tempo bom, né, quando a gente fala aqui de Utopia, né, para você que talvez não pegou esse tempo. Utopia é uma casa de shows, né, de evento aqui em Cabo Frio, em frente à Chevrolet, antiga Itajuru Veículos, hoje Servel, né? E eu posso falar com experiência própria, porque nessa época, Júlio, né, nesse tempo aí a gente tinha uma banda, né, Canal de Deus, que era eu, Salomão, Robinho, meu irmão, minhas irmãs, Tavinho, filho de Brás, enfermeiro, né, e aquela galera, e a gente também nessa de querer falar de Jesus, né, expressar Jesus, aquilo que a gente vivia, estava vivendo então na situação e vive até hoje, em forma de notas musicais, em forma da canção, nas letras que o Senhor nos dava, né, dava para o Salomão, dava para a gente. E você nos ajudou muito naquela época, né? Você se lembra? A gente chegava, tocava, né, e abria os eventos ali, né, com os cantores, né, renomados aí no mundo gospel, né, e a gente estava ali sempre, né, com você, participando daquele evento. E participar daquele evento, daquele momento, para a gente era muito, muito prazeroso, né, e de muito valor para nós. Inclusive eu quero aqui, né, no ar, né, agradecer, né, a você, agradecer ao Senhor por ter usado a sua vida, né, naquela época, né, e tem usado até hoje. Na verdade você foi, né, uma pessoa que abriu de fato essas fronteiras aí. Música internacional, pô, música, né, americana, gospel, naquela época. Inclusive essa dificuldade que a gente está falando, por exemplo, das pessoas ouvirem uma banda como a Oficina G3, em 92, né, quando em 93, 94 a gente trazia pela primeira vez no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a Oficina veio cantar aqui em Cabo Frio. Entendeu? Michael W. Smith, por exemplo, veio em Cabo Frio, Petra veio em Cabo Frio, né? E a gente está junto, a gente está organizando esses eventos aí, e a gente fica muito feliz. Por exemplo, assim, eu fico feliz quando eu abro assim um CD e eu vejo alguns cantores, algumas bandas me agradecendo porque a gente fez parte daquele trabalho. Por exemplo, hoje você pega o CD da Banda Abrigo, tem lá uma dedicatória para mim, até o linguajar que eu sempre digo, eu I Love You, Você de Montão, lá tem no CD da Banda Abrigo. Então são bandas, são cantores que a gente tentou fazer alguma coisa, né? Não que a gente ajudasse, a gente tentou fazer alguma coisa, né, no meio da música, da cultura, para mostrar, né, ao público da região dos lados que nós temos cultura. O povo evangélico tem uma cultura forte no teatro, na música, né? A gente sabe fazer para Deus, a gente sabe fazer bem feito. Júlio, vamos dar mais uma pequena pausa, porque o papo tá bacana demais, tá gostoso, mas a gente vai e volta já já, né? Klebin.com, falando de música, cultura, com o Júlio César, nosso grande amigo, grande irmão. Sai daí não. Beleza, sou euzinho Mino Brandão e tudo acontece aqui no Klebinho.com. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Klebin.com, né, e hoje falando de música, cultura. Estamos aqui num ambiente, né, de trabalho aqui do Júlio César, atrapalhando ele um pouquinho, né, mas ele abriu a porta pra gente, a gente entrou. Legal, prazer. A gente está aqui, Júlio, falando de música, falando da cultura musical, do começo, comunicação, como foi na sua vida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Júlio, hoje do trabalho, né, Toque Jovem, né, um intuito maior, né, de você ter criado esse programa. Você já falou, né, basicamente, né, que era trazer para o jovem, né, um evangelho que de fato ele viesse a entender. Porque naquela época era difícil mesmo. Difícil, né? Muito difícil para o jovem. Até mesmo, o nome Toque Jovem é porque na minha época, né, isso há 30 anos atrás aqui, mais ou menos, eu não era nem nascido. Justamente, o evangelho era muito pesado, era um evangelho do não pode,
Você não podia ter um cabelo desse, você não podia botar uma camisa dessa, você não podia ter um cordão, uma pulseira, a mulher não podia ter um brinco, ter um cabelo cortado, era cheio de não pode, você não podia jogar uma bola na praia, entendeu? E hoje a gente vê um evangelho onde você tem o surfista, tem o jogador de futebol, você tem o skatista, né, o atletismo, tem também pessoas evangélicas. Tem até uma música que diz, nós só não temos um presidente ainda, né, mas pretendemos ter até um presidente, porque temos deputado, temos prefeitos, temos vereadores evangélicos. É verdade. Né, e nós queremos sempre mais, a gente quer ter ali o presidente da República. Né, quem sabe um dia, eu não sei, até que eu queria estar vivo para ver isso aí, mas eu nem sei se eu vou poder ver, né? Mas a gente queria isso aí. Então, quer dizer, a gente vê, é muito difícil. E para você levar a cultura, como que você vai levar uma cultura onde o evangelho é tão fechado? Né? Não era um evangélico aberto como hoje. Hoje nós temos todo tipo, né? Ator, atrizes evangélicas, né? Lutador de vale tudo evangélico. Então, quer dizer, sempre ampliou muito. Mas eu fico muito feliz que Deus me usou. Não que eu seja mais do que ninguém, porque você me conhece muito bem, né, e sabe quem eu sou. Eu sou você. Nós somos iguais. Não tem diferença. Eu sou você amanhã, não? Não, eu não sou ninguém sem Jesus. É verdade. Jesus me fez e quem me conhece sabe disso. Né? Mas eu fico feliz por ter sido usado por Deus para trazer um pouco para a nossa região dos lagos. E hoje você vê, fale o nome de um programa de rádio. Aí todo mundo lembra do Toque Jovem. Por quê? Porque o jovem não gostava de palavra. Então eu queria dar um toque. Então por isso que tem um toque jovem, um toque no jovem. E ficou esse programa Toque Jovem. E nas entrelinhas, né? Claro, das músicas e tal, pá, aquelas músicas maneiras, um rockzão, pop e tal, rolando, e nas entrelinhas, pô, injetava Jesus. Justamente. Né? Naqueles toques. Estratégias que Deus deu, né, para a gente fazer esse programa aí. E graças a Deus está aí esse tempo todo, né? Desde 92. São quantos anos, Júlio, de Toque Jovem? 28 anos. 28? Júlio, eu lembro de você, rapaz. Mais bonito, mais novo. Mais bonito. Bonito você continua sendo, né? Na verdade, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Não existe ninguém feio, né? Não existe ninguém. Não, pra você ter ideia, você viu aqui agora um rapaz, né? Gravou um pagode, né? Tá gravando no CD. E eu fico feliz por isso. Eles vêm, traz a matriz para me ver se ficou bom, o que falta, e a gente, na nossa experiência de música, de ouvido, a gente fala, olha, a masterização tá fraca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, puxa aqui a mixagem e tal. E saiu daqui agora, sai feliz, né, e a gente sempre dá esse toque, e a gente usa a rádio para isso. Rapaz, eu lembro de você, Júlio. Naquela época era tão difícil divulgar, né, esse tipo de música, né? Que é muito bacana, né? O pop rock, o rock em si. Aqui nas rádios, nas rádios não tinha. Eu lembro de você, Júlio, com a bolsa. Eu levava tudo mesmo. Irmão, mas muito CD. Não, era LP. Não, LP e depois já no tempo de CD também. Eu levava. Você levava uma bolsinha, igual aquela bolsa mesmo de viagem. Mas muito CD. Eu fazia tudo em casa. Eu preparava, né, os bolsozinhos do programa, tudo que ia ser tocado, né, onde estava o CD, né, a música, tudo certinho, eu levava tudo preparado para a rádio. Na verdade, isso fala de fato de uma perseverança, né, Júlio? Que você vê, na lógica, no nosso, né, modo de ver, né, humanamente falando, né, você sabendo disso tudo, dessa dificuldade, desse bloqueio que tinha, né? Poxa, como que eu vou fazer um trabalho desse? Pô, na rádio que eu trabalho, nem o CD tem. Então era do seu bolso, você comprava, tudo. Você montava ali, né, a coletânea ali dos CDs, para então fazer esse trabalho maravilhoso e brilhante que você dá sequência até hoje. É verdade. E uma coisa interessante, que quando você planta no reino, e ele retribui isso para você. Né? Eu gastava uma grana comprando CDs, pagando a rádio, né? E hoje eu recebo tudo isso. A minha vida hoje é toda em cima desse trabalho do Toque Jovem. Né? Hoje eu vivo do programa Toque Jovem. Que legal, que legal. Júlio, antes da gente fechar aqui, a gente já está terminando o programa. Por sinal, um programa que vai deixar um gostinho de quero mais, e nós vamos voltar aqui mais vezes, falar mais de música, falar mais, né, do programa em si, Toque Jovem.
Mas eu queria que você deixasse, Júlio, uma mensagem, né? Uma mensagem para a juventude, né? Uma mensagem para o pessoal que está em casa nos assistindo, nossos telespectadores, apoiadores, amigos e irmãos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Júlio. Legal, minha mensagem é curta e objetiva. Eu vou dizer para você o que eu gostaria que dissessem para mim, né? E hoje a gente pode até dizer para você com um pouco mais de liberdade. Não desista nunca. Algumas pessoas podem dizer para você que você não vai conseguir. Até mesmo você vai achar que você não vai conseguir. E realmente, se você for sozinho, não tente sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Uma vez um pastor me disse o seguinte, ele me fez uma pergunta: por que Pelé foi o melhor foi o rei do futebol? Por que Pelé foi o rei o rei do futebol? E aí eu falei para ele assim, porque ele era bom? E o pastor me disse assim, não, porque ele tinha uma seleção. Ele tinha uma seleção que jogava com ele e para ele. Então você nunca é nada sozinho. Eu, por exemplo, tive a ajuda do Marquinhos César, eu tive a ajuda do pastor Livingston Farias, né, que me encaminhou, me deu toda a dica e eu fui. Agora, não adiantaria nada se eu não tivesse a perseverança. Então persevere até o fim, vá à luta, desistir nunca, nunca desista. Tenha Deus no coração e um objetivo, porque não se pode fazer nada para Deus sem Ele. Ele quer que você faça para Ele e com Ele, aí você vai ser vitorioso. Eu tenho muita alegria, né, de estar passando isso para você, porque eu tinha tudo para não dar certo. E olha eu aqui. É verdade, é verdade. Júlio, nós estamos finalizando e eu queria também agradecer. Eu queria agradecer, né, a você por ter cedido, né, esse espaço aqui pra gente fazer esse programa maneiro. Eu quero que você também mande um abraço, né, recomendações nossas, da nossa equipe de produção, né, pro pastor Samuel Gonçalves, pro pastor Wilson, né, Wilson. A gente conhece desde criança, na verdade ele me conhece desde que eu era criança. E eu quero mandar um abraço, né, pro Wilson, também pro Livingston, né, que foi citado aqui, né, o Marquinhos César, pô, gente boa, né, um grande amigo, grande irmão. Eu quero agradecer também a você que está em casa nos assistindo, tá? E aos nossos apoiadores, sabe disso, né, Júlio? Como você no passado precisou de alguém que te apoiasse, muita coisa. Nós também precisamos e nós somos gratos a Deus pela vida desses que já estão, né, apoiando o nosso programa. E de quebra aqui, se você quiser ser apoiador do nosso programa também, né, você pode entrar em contato com a gente pelo contato que vai estar passando aí no seu vídeo, tá bom? Júlio, e aí, suas considerações finais? Eu quero agradecer. Um beijinho para papai. Quero agradecer a você, Clebinho, né, e que Deus te dê muita força para você chegar até onde você quer chegar com esse programa, né, que esse programa venha abençoar a vida das pessoas que precisam ouvir falar de Deus, esses testemunhos maravilhosos que você tem trago no seu programa. Agradecer a todo mundo, a todos os ouvintes da Rádio Boas Novas, né, todos vocês que me acompanham há muito tempo, né, que Deus abençoe a todos os pastores da nossa região do Lago também. Beijão. Beleza, Júlio, eu quero mandar um beijo, né, um abraço para a Lúcia, né, para sua esposa, quero mandar também para minha esposa Adelaide, né, quero mandar um abraço para o Bebeto e para a Tina lá de São Cristóvão, ali na Rua da Independência, tá sempre assistindo a gente. E para você que me encontra na rua, fala que me vê, fala que está assistindo o programa, tá bom? Um abraço para todos vocês. Gente, até a próxima, fique com Deus, tá? Beijo no coração de cada um de vocês e até lá.